Dá para ver? Dá para ver legal? Prepare o seu coração. As coisas que eu vou contar. Eu venho Se souber, canta. lá do Se sertão. não souber, lê. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. E posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não. Ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo. A morte, o destino, tudo. Estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui embora. Mais um dia me morrei. Não vou mais livro meu. De quem comigo oferece. Que qualquer querer tivesse. Porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como um sonho, e boiadeiro era um rei. Mas o mar foi rodando, nas espadas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se carinhando, as visões se carinhando, até que um dia acordei. Se fosse na Bahia, já tá todo mundo dançando. Não pude seguir, valente, lugar tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente mata, tanto serra engorda o mar. Mas corrente é diferente, não vou rodar, não posso me desculpar, não canto para enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar, na boiada já fui. Essa parte é fácil. Não comigo, nem com ninguém, nem comigo houvesse. Quem quisesse o que eu pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Braço firme, braço forte, na boiada já foi, boiadeiro já fui rei, não fui nem por ninguém, tudo me envolvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Braço firme, braço forte, do reino que não tem rei. Vai, 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 Eu tô aqui meia hora falando para ela, tira para botar a última transparência. Ah. E olha que ela não é baiana, nem loura. Eu estou brincando. Pessoal, vocês perceberam algo diferente nesse vídeo? Não? Esqueçam de disparar da canção, etc. Mas vocês perceberam como ele chegou assim mansinho? Imagine, segunda metade dos anos 60, regime militar, negro, cantando uma música como essa. Vocês viram a reação da plateia? E vocês viram aos poucos como a plateia foi sendo conquistada e todos ficaram, ao final, de pé? Perceberam isso? Isso é um processo de mudança. É claro que o que Paulo vai falar agora, que é o hoje, e logo depois o Hélio, que é o amanhã. Eu estou doido para ouvir essa palestra sobre o amanhã. Porque um dia me disseram, Hélio, olha, o amanhã não existe, o futuro não existe, porque o futuro, quando chega, é presente, não é? Então,
Porque você não conhecia o Hélio. É? Vou conhecer hoje e estou ansioso. Mas então, minhas senhoras e meus senhores, agradecendo, pensem muito nessa questão da disparada. E em outra perda que tivemos também esse ano 2014, um dos escritores que eu mais admiro, gosto muito, li quase, sei lá, uns 10 a 11 livros dele, mas não é, ele escreveu mais de 100. Mas essa frase dele me encanta muito. E outra frase que eu aprendi com ele, que ele disse que é um provérbio navajo, que diz assim, olha, a gente só morre mesmo quando as pessoas nos esquecem. Então, toda vez que alguém lembrar de você, você vai estar sempre vivo. Então, pensando também em Rubem Alves, espero que essas pequenas provocações que aqui fiz hoje, vocês levem no coração. Porque aquilo que a gente guarda, aquilo que a gente escreve no coração, não precisa escrever mais em lugar nenhum. Acreditem no serviço público. Vocês são servidores um dos outros. Trabalhem cada vez mais com esse propósito de servir ao público. Sonhe e acredite. Está certo. E enquanto eu estiver e puder lá na Bahia, vocês todos podem usar e abusar. Fazer, como eu digo sempre, com a CIA. Use e abuse. Né? Use e abuse. Muito obrigado por esta oportunidade. É sempre bom vir ao Rio de Janeiro, mas é melhor ainda poder compartilhar com o povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado por tudo e pensem e façam sempre um serviço público mais do que diferente. Um beijo e até a próxima. Vai ser difícil para você. Vai lá, Paulo. Convidamos o senhor Paulo Henrique Feijó, subsecretário de Modernização da Gestão de Finanças Públicas da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, para apresentar sua palestra com o tema Hoje, as influências da lei na nova contabilidade pública. Pós-graduado em Contabilidade e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, foi coordenador-geral de Contabilidade do Governo Federal da Secretaria do Tesouro Nacional no período de 2006 a 2009 e coordenador-geral de Normas de Contabilidade aplicadas à Federação da Secretaria do Tesouro Nacional de 2009 a 2012. Professor da disciplina de Contabilidade aplicada ao setor público e Administração Orçamentária e Financeira em cursos de graduação e pós-graduação. Autor e coautor de diversas publicações, entre elas, Entendendo as Mudanças na Contabilidade aplicada ao Setor Público, Gestão de Finanças Públicas, Fundamentos e Práticas de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal, e Entendendo o Plano de Contas aplicado ao Setor Público. Membro integrante do Grupo de Convergência da Contabilidade aplicada ao Setor Público do Conselho Federal de Contabilidade. Atualmente, ocupa o cargo de subsecretário de Modernização de Gestão de Finanças Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde a todos. Realmente, falar depois do Hinaldo é difícil, né? Mas eu não tenho nenhuma pretensão de ser melhor que ele. Não dá para ser melhor do que o Hinaldo. Né? E é diferente dele, eu acho que foi bem escolhido. Não queiram que eu fosse o ontem. O ontem tinha que ser ele mesmo. Eu tenho que ser o hoje. Acho que dá para notar, né? E tudo. Também, diferente dele, eu sou do sul do Ceará. Mas quase nasci carioca. Meu pai estava aqui fazendo escola militar e tudo. Mas quando a minha mãe foi para o parto, vira assim, pela cabecinha dele, ele tem que nascer no Ceará mesmo. Então, não dava para nascer carioca. Bem, a gente vai falar um pouco desse processo de mudança, parte do hoje mesmo, parte do que vivi. E eu acho que eu já tive algum problema de coordenação aqui. Do lado. Aqui? Não, tem uma rodinha ao lado. Não, ao lado direito. Ao lado direito. Ok. Bem, as mudanças fazem parte da nossa vida, né? Na verdade, parte dessa apresentação está no livro que eu escrevi, Entendendo as Mudanças na Contabilidade do Setor Público.
Para Gandhi, você deve ser a mudança que deseja ver no mundo. E para Heráclito, nada existe permanente a não ser a mudança. Então, o Hinaldo terminou dizendo que nós, como servidores públicos, temos que, de alguma forma, em outras palavras, inovar. Sempre digo que não podemos sofrer da síndrome de Gabriela, porque eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Você, quando está mudando alguma coisa, aí vai ter alguém que diz assim, não, mas por que você vai mexer nisso? Não, mas sempre foi assim. Não é? Tudo tá bom, então muda. Sempre foi assim, não vai ser mais. Então, dentro do contexto das mudanças, inclusive nesse livro eu homenageio os dois ícones citados ali, dois dos ícones citados pelo Hinaldo, que é o professor Francisco Ribeiro e o professor Lino. Né? O professor Francisco, numa das palestras, ele dizia assim, nós, de fato, estamos orientados por esse sonho de uma contabilidade como ciência social. Portanto, nem todo um arcabouço, um acúmulo de conhecimento é de propriedade e responsabilidade dos profissionais de contabilidade. Fazer com que avance, fazer com que se multiplique e esteja à disposição da sociedade brasileira. O professor Francisco Ribeiro, para mim, era um dos poucos filósofos aí da contabilidade que faz muita falta para a gente nesse momento. Mas foi nesse grupo que eu encontrei, o Hinaldo já estava lá, aliás, ele foi um dos que cutucou bastante o Conselho para ter esse grupo, as normas brasileiras de contabilidade, e, como ele disse, precisou uma mulher assumir esse comando para tocar o processo de mudança na contabilidade. Naquele momento, em 2006, quando cheguei nesse grupo, o que se tinha? Na verdade, o Brasil estava vivendo ali o turbilhão da convergência no setor privado. Quando falamos de convergência no mundo, na verdade, temos dois organismos internacionais que, vamos dizer assim, brigaram por uma hegemonia durante um tempo, que é o FASB e o IASC. Depois o IASC mudou de nome, foi para a IASB. O mundo inteiro está convergindo para padrões internacionais. A pergunta que se fazia era, naquele momento, o setor privado está indo, e o setor público? Bom, o setor público também decidiu acordar e ir para esses padrões. Quando nós falamos de padrões internacionais de contabilidade, aí logo vem o padrão para o setor público é ditado pelo IFAC e o padrão do setor privado pelo IASB. Um edita IPSAS, outro edita as IAS ou IFRS. Bom, e o que isso tem a ver com a questão da 4320? Que ali estava o desafio. Como é que você converge, mas convergir não pode significar desrespeitar a lei. Não é? Então, esse era o desafio. Como é que você faz a mudança e respeita a tua legislação local? É a diferença do processo de adoção. O processo de adoção é como se eu dissesse, olha, não olha a legislação, tudo que está aqui nessas normas eu vou aplicar na íntegra. O processo de convergência eu tenho que olhar a cultura, eu tenho que olhar a legislação e olhar para as normas. E esse foi um grande trabalho feito pelo Conselho Federal e conduzido na liderança pelo Tesouro Nacional. Bom, se colocarmos um pano de fundo, qual seria um desafio? Um desafio é levar o Brasil para padrões internacionais de contabilidade, ou para sistemas de contabilidade de alto nível. Nos sistemas de contabilidade de alto nível, eles têm algumas características básicas. Né? As três primeiras são muito comuns, e está relacionado com o que nós vamos detalhar um pouquinho à frente, que é, primeiro, boa contabilidade, regime de competência, não tem mágica. Por quê? Porque um regime de caixa é míope. Ele não enxerga à frente, ele não enxerga todos os ativos e todos os passivos. Só o regime de competência vai te dar isso. Mas nós estávamos com o vício do orçamento. E o orçamento, por princípio, em geral, tem a questão do princípio da anualidade, tem o da periodicidade. Eu poderia ter orçamentos plurianuais, não é o nosso modelo. O Hélio é especialista nisso, vai poder falar, o nosso é de um modelo anual. Certo? E aí, muitas vezes, confundimos informações orçamentárias com informações contábeis, porque usamos técnicas de contabilidade para controlar o orçamento e achamos que fazíamos, então, contabilidade. Vamos chamar essa de uma contabilidade orçamentária. Então, separar contabilidade de orçamento não significa abandonar o orçamento, que sempre será uma peça importante. E, nas demonstrações, dizer essas são demonstrações contábeis, essas são demonstrações orçamentárias, também é fundamental. Bom, os profissionais estarem organizados, temos o Conselho Federal, o Conselho Regional,
bem verdade que o despertar também do Conselho para a Área Pública veio ali em 2006. Você tem uma posição dos conselhos, ou liderada pelo Conselho Federal, antes de 2006, pós-2006, quase não se tinham eventos de área pública, existia uma demanda dos profissionais que o Conselho também assim apoiasse. Levantar informações que suportem efetividade, eficiência e economicidade, né? Economicidade é um pouco mais complexo, eu acho, para a contabilidade, mas isso nos remete a custo, certo? Então, o despertar de custos também veio nesse cenário, certo? E sistemas de contabilidade moderno, né? Por exemplo, eu posso garantir, estando agora aqui no Rio de Janeiro, que 1º de janeiro de 2015 vamos ter um sistema que vai substituir o CIAFEM, né, que genuinamente nacional, estamos chamando de CIAF Rio, e será um dos mais modernos do país. É o mesmo que está no Espírito Santo, é o mesmo que está no Amapá, e poucos, para não dizer quase nenhum estado ou ente da federação terá um sistema tão moderno quanto que teremos aqui para avançar no processo de mudança da contabilidade. O Brasil está onde? O Brasil está no meio do caminho. Participei de algumas missões, o Hélio tem toda uma experiência internacional de representar o Brasil no Fundo Monetário Internacional, de fazer viagem pelo mundo todo, olhando modelos orçamentários e contábeis, e o Brasil não está mal na foto. Não quer dizer que esteja tão bem, e nem lhes pode se dar o luxo de ficar acomodado no que já conquistou. Esse é o grande processo de avanço. Bem, e aí, nesse cenário, estamos falando de Lei 4.320. Por que o despertar só depois? Na verdade, se olharmos esse gráfico, ele mostra o seguinte, a lei fala de 4 contabilidades. Coloquei 3 ali. Uma contabilidade patrimonial, uma orçamentária, uma financeira, e ela fala de uma industrial. O gráfico azul mais claro, ele está dizendo o seguinte, olha, os pontos ali são as práticas. Naquele momento, em 64, as práticas estavam aquém da lei. A lei estava à frente do seu tempo, isso é importante, que uma lei realmente esteja à frente do seu tempo, para ela puxar o processo de mudança. Se eu fizer uma lei só para ratificar o que eu faço atualmente, eu não avanço, eu só estou ratificando a posição em que eu estou. Por isso a LRF também tem coisas à frente do seu tempo e que não foram ainda totalmente implementadas. Esse processo, então, avançamos na contabilidade patrimonial um pouco. Avançamos na contabilidade orçamentária, podemos dizer que cumprimos a lei na contabilidade orçamentária, bem como na financeira. Onde é que está o processo de mudança, o grande processo de mudança? É que na contabilidade patrimonial, aquele gap ali, do ponto D, é ali que a gente tem que avançar. Não podemos bater no peito e dizer cumprimos uma contabilidade patrimonial. Por um simples fato, nenhum dos entes da federação tem todos os ativos e passivos registrados nos seus balanços. Então, se não tem, e se eu disser que eu cumpro a lei, eu estou sacrificando esta que é uma grande lei, e dizendo que ela pactua em ocultar ativos e passivos. E ela não pactua com isso. Ela não dá nenhuma brecha para você esconder ativos e passivos. Então, essa busca deve ser, sim, para cumprimento da lei. Toda a mudança está sendo feita em cima desse gap. A lei precisa ser alterada? Sim, em alguns aspectos. Não há nada perfeito, como o Hinaldo disse, nem ele, que aos 50 anos está, como diz lá no Ceará, lindo, bonito e joiado, né? Assim, pelo menos na percepção dele. Tá? Vai precisar de alguma mudança, sim. Esperamos que uma nova lei aproxime a legislação do que estabelece a ciência contábil. E aí, quais foram as diretrizes de mudança? E vejam que o professor Lino tinha um desejo. Né? O desejo era de que se tenha uma contabilidade. Na contabilidade, o patrimônio em primeiro lugar. Nós somos contadores e, portanto, contabilidade e patrimônio é que tem que ser protagonista dessa situação. E aí dele se vale o orçamento, da gestão financeira, do crédito público e assim por diante. E eu não vou com o professor Lino, a gente vem comentando. O viés de se parametrizar sistemas tem que ser parametrização de sistemas contábeis sobre o olhar da contabilidade, não sobre o olhar do orçamento. Porque a contabilidade é mais ampla do que o orçamento. Ela vai pegar tanto aspectos orçamentários quanto aspectos patrimoniais. Se eu focar no orçamento, o meu olhar vai ser mais restrito. E assim o grupo estabeleceu diretrizes. As diretrizes eram, primeiro, o fortalecimento institucional. E, nesse ponto, eu não tenho dúvida. Quando eu estava no Tesouro, como contador-geral, não podia defender. O Hélio está lá no orçamento, de repente ele ajuda a gente a fazer a proposta de lei. Mas temos que ter uma Secretaria Federal de Contabilidade. Por que temos uma Secretaria de Orçamento Federal,
uma Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico para cuidar do PPA no nível federal, outra cuida do orçamento, tem uma Secretaria Federal de Controle para cuidar do controle interno da União, e alguém acha que a contabilidade, para se fazer bem feita, precisa de uma subsecretaria dentro da tesouraria, que é o Tesouro Nacional. Não, quem pensou a Lei 10.180 pensou em sistemas organizacionais apoiados por secretaria. Desculpem os orçamentistas, mas fazer contabilidade é mais complexo do que fazer orçamento. Sem nenhum demérito, as duas peças importantes de governo. Todos dois deveriam apoiados em estruturas condizentes. E aí se viu, quando se colocou as normas, que precisava também mostrar para os contadores que estavam muito contaminados, no bom sentido, com as questões orçamentárias, que precisavam dizer o que é contabilidade. Até hoje, nos cursos, a gente tem que separar a visão patrimonial do orçamentário, e quando você pergunta o que é receita, vem primeiro o conceito, a receita do orçamento, não vem a receita no sentido que é tudo que aumenta o PL, no caso da contabilidade. Mas, se íamos mudar, não poderíamos inventar a roda. A mudança era em busca de padrões internacionais. Se vai depreciar, não vamos inventar a nossa jabuticaba. Vamos ter as nossas normas de depreciação, por exemplo, mas alinhada com os padrões internacionais. Então, logo, logo se viu que o desafio seria, olha, NBCASP, Conselho Federal, e o Tesouro vinha publicando o MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Esses dois instrumentos de base normativa e conceitual deveriam nos levar, ou devem nos levar, ao médio prazo, ao longo do tempo, para convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público. Esse é o nosso desafio, quando começou e continua sendo no presente. E para ratificar que o setor público iria para padrões internacionais, então, durante o Congresso Brasileiro de Contabilidade em Gramado, tivemos a publicação articulada, na época, com o presidente Lula, da Portaria 184, que o recado dela é dizer: Tesouro Nacional, adote as providências para o Brasil ter padrões internacionais de contabilidade, não só no setor privado, mas também no setor público. Essas foram as diretrizes das mudanças, e é importante, a partir dessas mudanças, todos aqueles que trabalham no setor público, sempre digo que separem os mundos. Separem o mundo contábil do mundo orçamentário, do mundo das estatísticas fiscais. Isso ajuda muito na discussão. Avaliar a gestão fiscal é diferente de avaliar uma boa contabilidade. Inclusive, eu sempre falava para o presidente Juarez, precisamos instituir, que é do Conselho Federal, um prêmio para as prefeituras que têm a melhor contabilidade. E ele disse assim, não, mas uma vez o Conselho Federal instituiu o prêmio de LRF e depois os prefeitos tinham a conta rejeitada. Digo, olha, não tem relação necessariamente direta ter uma boa contabilidade com gestão fiscal. Eu posso ter uma excelente contabilidade e uma gestão fiscal irresponsável. Posso. Eu estou alertando para o meu gestor que ele não deve seguir aquele caminho, mas ele decidiu tomar aquelas decisões, eu vou mostrar no patrimônio o que aconteceu. Então, minha contabilidade está perfeita, a gestão e as decisões estratégicas estão horríveis, não estou enfrentando os meus problemas fiscais como deveriam ser. Orçamento é um instrumento de fluxo, receitas e despesas para um exercício, contabilidade e foco no patrimônio. Não vamos misturar isso tem conceitos próprios. Também não vamos misturar com conceitos da LRF, como dívida consolidada líquida, resultado primário, resultado nominal, limite de pessoal. Isso a contabilidade apoia, mas isso não necessariamente é contabilidade. Por isso, cada vez mais também os autores, eu e o João Eudes somos um caso, estamos separando obras de orçamento. Então, tem um livro que trata de AFO e tem livros que tratam de contabilidade do setor público. Okay? As normas brasileiras surgiram no começo 10, o Hinaldo estava também no grupo, aí ele ficou muito importante, agora ele não vai mais nas reuniões do grupo. Ele é presidente do tribunal, agora não dá mais. Não, brincadeira, gente. Hinaldo sempre colabora e ele é um entusiasta da questão da auditoria. E, nas normas, a que nasceu mais recente foi a norma 11 de custos. Tem ali, dentro das 11, 3 jabuticabas. Só existe no Brasil, não existe referência internacional. Justamente a 11, que trata de custos, a 3, que trata de planejamento, e a 8, que trata de controle interno. Nessas não há nenhum tipo de adesão, referência direta
à norma internacional. Nas outras, tem conceitos que, na época, a gente brincava, o professor Francisco Ribeiro meio que psicografava, buscava lá das normas e tal, e redigia isso. Mas nós estamos no meio de um turbilhão de mudanças na contabilidade que não podemos confundir três coisas que estão acontecendo simultaneamente. A implantação das normas brasileiras, estão aí editadas desde 2008 e em processo, vamos chamar assim, contínuo de implementação. Simples, no sentido de quantidade normativa, complexa na sua operacionalização, certo? As normas brasileiras devem ter, sei lá, vou chutar aqui umas 50 páginas, enquanto tem o processo de convergência, esse a passos um pouco mais lentos, mas que temos aí um livro já traduzido com mais de 1.400 páginas, que é referência também para quem vai trabalhar nisso. Na hora que temos dúvidas, o que as normas internacionais falam? Já está lá em português. E o que está mais no turbilhão, todo mundo olhando, todo mundo implementando, chama-se PECASP, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. Mas muita gente acha que, implantei o PECASP, eu já estou na nova contabilidade. Não. Faço aqui as frases do contador-geral do Rio de Janeiro, Iglesias, que, com muita raça, a equipe do Rio entrou no PECASP, alterando um sistema de tecnologia antiga, mas dizendo assim, eu estou no PECASP, mas ainda estou com a contabilidade antiga. Por quê? Mudar da antiga para a nova é um processo. Eu sempre digo que o PECASP é mudar de casa, enquanto a nova contabilidade é mudar de atitude. Certo? Só que o PECASP tira você de uma kitnet e te joga numa mansão. E aí, quando você traz os móveis dessa kitnet para a sua mansão, vai ficar só a cama e a cozinha ocupada, meu amigo. O restante, a sala não tem sofá, o outro quarto não está ocupado, você tem que mobiliar essa casa. O mobiliar essa casa, no setor público, é fazer gestão de patrimônio, fazer gestão dos seus passivos, dos seus ativos, para poder encher o teu plano de contas de informações fidedignas, é verdade. Então, isso é o que está acontecendo e esse é o nosso desafio. Bom, mas também foi um desafio naquele momento dizer, olha, os princípios de contabilidade, que alguns autores diziam que só valiam para o setor privado, também vale para o setor público. Então, dentro dos princípios de contabilidade, éramos instigados, lá em 2008, 2009, e essa inclusive uma transparência que eu usei lá na apresentação em 2008, e que vem da coordenadora do grupo, lá a Verônica, do CFC, ela coordenava o grupo e ela era da área privada. Mas não só ela, o professor Eliseu Martins me parou uma vez assim, vem cá, mas por que muitas vezes tem despesa que já está incorrida e não aparece na contabilidade do setor público? Porque não está empenhado. Mas não é um passivo? Por que não está registrado? E por que não se pratica depreciação, exaustão? Ou seja, a ambulância do setor público não perde valor, comprou aquele mesmo valor para sempre? Por que não faz provisões, ou não se fazia? E quando a gente está falando aqui, lógico, mesmo naquela época, como o Hinaldo disse, poderiam existir casos isolados, mas não existia como uma prática geral. Acho que nem ainda hoje podemos dizer que existe uma prática geral. Existe uma busca por essa implementação. Mas o principal é, por que não utilizar o princípio de competência? Por que ser contaminado com o regime misto do orçamento, levando a contabilidade a, por exemplo, não controlar todos os seus ativos? Essa era uma sensação que existia naquele momento e, muitas vezes, se usava a Lei 4.320 como escudo. Não fazemos isso porque a lei não permite. Isso não era uma verdade. Tanto que um dos ícones, outro citado aqui pelo Hinaldo, e aqui, do Rio de Janeiro, o professor Heraldo, que é talvez um dos nomes de Lei 4.320 que esteja vivo nesse momento, tenha participado do processo em si, ele já dizia, olha, o regime de caixa, no artigo que ele comenta, tem provocado distorções nas receitas governamentais. Isso é grave para a gestão financeira e o desempenho tributário da entidade. E que esse excesso de formalidade tem restringido o entendimento de certas disposições na legislação. E ele finaliza nesse artigo em que ele coloca caixa e competências à questão, ele diz, olha, é um equívoco, há um equívoco aí na interpretação dos dispositivos da legislação, que leva os gestores a cometerem erros
e distorcer informações sobre a situação patrimonial das entidades do setor público. Portanto, o não registro prévio dos direitos líquidos e certos faz com que a contabilidade não cumpra sua missão institucional, gerar informações úteis e confiáveis. Ora, então, se eu mando o IPTU para a sua casa, você tem uma obrigação a pagar? Bom, alguém tem o direito a receber. E por que não registrar esse direito? Ah, porque eu não tenho certeza que eu vou receber. Veja, eu ouvi isso de Tribunal de Contas. Não, você não pode registrar esse direito porque você não tem certeza de receber. Isso não é característica de um ativo dizer que eu tenho certeza de receber. Senão, as Casas Bahia, quando vendesse o televisor para pagar daqui a 6 meses, também não seria um ativo, porque ela não tem certeza se vai pagar. Né? Portanto, precisávamos entender melhor essa questão de contabilidade. E o controle do crédito a receber, assim como do contas a pagar, é algo que nos remete à questão da competência. E outro princípio, junto com a competência, que precisa ser priorizado, não que exista uma hierarquia entre os princípios, é o da oportunidade. Né? O princípio da oportunidade manda eu fazer o registro tempestivo também, não é? Manda eu aplicar uma coisa que revoluciona o setor público, essência sobre a forma. Né? A despesa na forma deveria estar empenhada, mas aconteceu e não está empenhada. Bom, tenho que registrar o passivo. Não é ocultando o passivo que eu vou resolver este problema, eu vou cometer o segundo erro. Não é? Já errei por estar fazendo uma despesa sem orçamento, ou alguém errou, não posso errar de não fazer o registro. Certo? O da competência é onde nós mais, vamos dizer assim, nos perdemos ao longo da Lei 4.320, ao interpretar o 35 como regime contábil, e é o que se consagrou nessa mudança. Não, claramente é um regime do orçamento, e não existe um padrão internacional de orçamento. Quando reconhecer receitas e despesas, tem gente que faz por caixa, tem gente que faz na base modificada, como nós, e tem gente que faz por competência. Os anglo-saxões, muitos fazem por competência. E aí, o princípio da competência foi interpretado erroneamente com a ideia de que pertence ao exercício a despesa nele legalmente empenhada. Ora, empenho não é competência. Eu gosto da palavra, depois que fizemos as missões lá na África, do que os portugueses chamam. Empenho é compromisso. Eu assumi um compromisso ainda não tem um passivo. E vejam que a Lei 4.320 trata disso. E ela trata com o olhar de que, olha, tem que a despesa ser feita por competência, senão você não mostra toda a sua dívida, todas as suas obrigações. E um fato relevante que fazemos errado, e com a nova contabilidade, com o tempo, vai afetar questões fiscais. E podemos dizer, fazer cumprir a lei. Olha o artigo 18 da LRF, a despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês de referência, quando os 12 meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. Por que o legislador fez isso? Ora, porque se eu uso dados orçamentários para avaliar a despesa com pessoal, eu arbitro. Eu vou estourar o limite em dezembro, eu jogo a folha de dezembro para janeiro, pago com o orçamento de janeiro. E aí, qual o número que tem que ir para o relatório como dezembro? 0? A minha despesa com pessoal foi 0 em dezembro? Lógico que não. Então, com isso, o que tem que ir para os demonstrativos de pessoal para mostrar a realidade numa gestão fiscal responsável são as variações patrimoniais diminutivas, ou seja, a despesa por competência, e não a despesa do orçamento, porque essa eu jogo com a minha conveniência, ou eu tenho uma margem de arbitrar isso. Né? Enquanto que, por competência, trabalhou, tem despesa. Trabalhou, tem variação patrimonial diminutiva. E esse é um ponto, já que estamos tratando de lei, que afeta muito. Né? E estamos no órgão de controle. Certo? Então, muitas vezes, alguém pode dizer assim, olha, não pode fazer isso porque fere a lei. Aí não registra na contabilidade. Olha, o melhor olho, ou o melhor olhar do controle para numa entidade é ter uma boa contabilidade. Então, o controle tem que apoiar o contador, que dentro da teoria da agência está no meio do caminho. Ele está entre o gestor e a sociedade, para gerar uma verdade. Se não tiver um apoio do controle, no sentido de dizer, olha, você tem que fazer uma boa contabilidade, você tem que registrar tudo o que acontecer aí, certo? É fundamental nesse processo. Por isso, o resgate de uma auditoria contábil, nós vamos comentar, é importante.
Diante de todo esse cenário, foi que se consagrou. Olha, vamos combinar que temos o regime do orçamento e o regime da contabilidade. E o do orçamento nem precisa dizer que é misto. Não é? Basta dizer, é arrecadação e empenho. Reconheço a despesa quando empenhada, reconheço a receita quando arrecado. Ponto. É o que está na lei. E o outro, eu vou tratar a contabilidade por competência. Ocorreu o fato gerador de um ativo ou de um passivo, tem que haver esse registro. E, por falar em registro, o professor Lino também, muito sabiamente, olhava para essa norma brasileira 5, que ela sozinha, a do registro contábil, já faz essa revolução, quer dizer, olha, os registros devem ser realizados e os seus efeitos evidenciados na demonstração do período, com as quais se relacionam, reconhecidos, portanto, pelos respectivos fatos geradores, independentemente do momento da execução orçamentária. Então, a história de que chegou a conta a pagar, não está empenhada, eu coloco na gaveta, estou ferindo a norma. Ok? Registre. E o controle tem que louvar o contador que faz isso. Ele não está louvando, isso não dá brecha para o gestor fazer despesa sem orçamento. Então, quando eu estava na contabilidade da União, nós criamos uma rotina. Órgãos, se tiver despesa que não esteja empenhada, mas incorrida, está aqui uma conta, despesa ou passivo sem suporte orçamentário. Registre. Certo? Ah, mas vai evidenciar o crime. Não é isso, gente. Não é deixando de registrar. Isso, eu sempre brinco nas palestras, e eu já ter visto o professor Domingos fala assim, meu amigo, isso é um pouco a teoria do corno. Assim, por quê, professor? Assim, não, porque, na verdade, quando você entra como gestor público, você meio que casa com o orçamento. Né? Você diz assim, orçamento, meu bem, nós vamos fazer uma relação duradoura aqui de vários anos, eu prometo que eu só vou gastar o que você autorizar. Só faço o que você autorizar até o limite que você mandar. Mas começa a ter muita intimidade com ele, né? Ele vai ganhando confiança e tudo, aparecem as tentações da vida e você dá uma puladinha de cerca. Aí pulou cerca, não avisou para o orçamento. Aí, quando ele descobre assim, você me traiu, você gastou sem minha autorização. Aí ele disse, não, meu amor, isso é de exercícios anteriores. Né? Aí pode. Né? Se for de exercícios anteriores, pode. Então, jogue a primeira pedra. Quem nunca fez uma despesa no elemento 92, registrou lá, exercícios anteriores, então incorreu em um crime fiscal. Não é o fato de eu não ter registrado lá atrás ou registrar agora que o crime se foi, porque senão é que nem direito penal. Né? Assim, matar é crime, mas se eu ocultar o cadáver, está beleza, então tranquilo. Né? Não precisa, ninguém vai saber. Ou se eu mostrar o cadáver só no ano seguinte, acabou, prescreveu. Não. Né? Eu tenho que registrar no fato gerador. Quem que fez o crime fiscal? Quem ordenou a despesa. A partir do momento que ele ordenou, já foi o crime. Não é se eu registrei um dia depois, um mês depois, no ano seguinte, que aqui acabou o crime fiscal. Lógico que, como o Hinaldo falou, eu tenho que olhar todo um contexto. Há despesas e despesas. Há casos em que ela acontece, há erros de planejamento, não foi deliberadamente do gestor. Eu tenho que analisar cada caso na hora de auditar ou na hora de ver isso. Então, o professor Lino dizia sempre assim, olha, a contabilidade tem que estar permeada pelo princípio da universalidade do registro. Aconteceu, tem que registrar. Ok? Não pode deixar. E princípios de universalidade são importantes para que os sistemas sejam íntegros. Vejam, o orçamento. O princípio de universalidade é da receita e da despesa. Se tem receita ou despesa fora, você já está errado. E aí também eu vejo órgãos de controle, às vezes, dentro do controle interno, às vezes as próprias entidades que executam, chegam e vão fazer sistemas, já me apresentaram sistemas de contabilidade que o cara dizia, olha, vou apresentar um sistema para você, eu digo, pode apresentar. Assim, está vendo aqui? O cara só consegue registrar a despesa na contabilidade se tiver o empenho. Isso é horrível, o seu sistema. Você criou um sistema para o mundo feliz, e o mundo é cheio de infelicidade. Né? E quando não ocorrer que não tiver empenho, ele vai ficar esperando, guardando, para depois registrar? Então, você criou um sistema de orçamento, não um sistema de contabilidade. Assim, quando vão criar sistemas de contratos também. Criei um sistema para registro dos contratos. Primeira regra, só registra contratos se tiver empenho. Ah, não, então você criou um sistema que registra contrato que tem empenho. Não foi um sistema de contratos. Se você quiser um de contrato, coloque o princípio da universalidade dos contratos. Todos os contratos têm que estar registrados nesse sistema. Com ou sem empenho. Ah, mas sem empenho é crime. Assim, registre.
Aí eu vou saber, como auditor, assim, ó, me dê todos que estão sem empenho. Agora vamos conversar. Não é? E tudo. Ah, e não registrou. Está errado. Princípio da universalidade do contrato, você errou. Tem a lei tal que manda você registrar. Portanto, é importante sairmos dessa teoria do corno. Lá no Ceará, a gente já saiu disso, certo? Lá no Ceará, quando o cara casa, o Hinaldo já sabe disso, na Bahia não ocorre, né, o Jorge também não sabe, mas o cara faz os 4 pedidos do corno. Ele diz assim, meu Deus, tomara que eu não seja corno. Meu Deus, tomara que se eu for corno, que eu não saiba. Meu Deus, tomara que se eu souber, que eu não veja. Meu Deus, tomara que se eu ver, que eu aceite. Pronto. O cara só escolhe o estágio, né? Não tente mudar de estágio. É ruim mudar de estágio. Mas você vai encontrar uns amigos lá no Ceará, como diz o amigo, filho de uma égua, sabe? Assim que você vai lá, o cara assim, ó, tua mulher com outro. Assim, onde, rapaz? Ali no pé do muro. Onde, rapaz? Encostado na pilastra. Não é outro não, homem, é o mesmo, eu conheço, o cabo é gente fina. Ajuda nas despesas lá em casa e tudo. Assim vai ser na contabilidade. Traiu, tudo bem. Ficou, é porque ama. Então, pronto. Ficou registro e tal. E aqui é inspiração do doutor Hinaldo. Qual é a engrenagem do controle? A engrenagem do controle é contabilidade, auditoria contábil, levando a transparência com credibilidade. Dar transparências de informação que não é fidedigna é tão ruim quanto não dar transparência. Então, se eu digo que eu tenho tanto no caixa e eu não tenho tanto no caixa, ora, que informação é essa? Né? E digo isso porque o Tribunal de Contas de São Paulo, colegas meus, pediram fazendo conciliação bancária eletrônica, o que eles fizeram? Começaram a pegar os extratos, comparar com os balanços, pasmem. Conjunto dos municípios de São Paulo, segundo eles, diferença entre os balanços e o que estava na conciliação bancária é da ordem de 10 bilhões de reais. No conjunto, conciliações que não eram feitas há anos. Tá bom. E aí significa que chegava para o tribunal, e aí alguém acreditava no demonstrativo, e quem foi olhar? E quem foi fazer a auditoria logo, para saber se aquela conta bate com o que está lá? E a circularização de informações? Não é? Portanto, é importante resgatarmos essa engrenagem que passa por o contador olhar primeiro a informação. Então, aquela informação, o contador, partindo das suas premissas e princípios e boas regras. Depois vem um controle interno, abre a caixinha e diz assim, olha, vamos auditar por amostragem, os principais pontos, materialidade, olhamos a informação e como ela foi gerada, ela está boa. Depois vem um controle externo, abre essa caixinha, olha a informação e diz, auditei também e está bem, pode publicar suas demonstrações. Os ingleses, quando vão entregar demonstrativos contábeis, perguntam, onde é que está o parecer do auditor? Né? Então, a gente tem que cuidar. Onde é que está o parecer dos auditores para dizer que aquelas informações refletem a realidade e eu posso entregar para o controle social uma informação mais fidedigna? Bom, é uma mudança de cultura, sim. E uma das principais culturas é aplicarmos no setor público a competência. E numa das missões que eu fiz no fundo, esses 3 slides são esse resgate, o que uma missão, ou o que uma contabilidade por competência ajuda? Primeiro, ela evidencia todos os ativos e passivos que são relevantes para a política fiscal. Então, por exemplo, mostrar passivo atuarial é importante, porque eu estou apontando, olha, meu amigo, se eu não fizer uma reforma agora, eu estou quebrado já lá na frente. Né? Eu tenho que ter isso. Uma contabilidade por caixa, ela vai evidenciar apenas a dívida convencional. Além disso, uma contabilidade por competência vai ajudar custos, mas apurar custos mesmo, não é gasto. Tá? Então, comprar a ambulância não é custo, a depreciação da ambulância é que vai para custo. Portanto, trazer esses conceitos de custo significa fazer uma contabilidade por competência. E, por fim, a contabilidade por competência permite confirmar a posse, exercer o controle efetivo e proteger o valor econômico dos bens. Então, eu já dei uma palestra uma vez lá na marcha dos prefeitos, que o prefeito chegou e disse, olha, quando a gente foi fazer o levantamento do imóvel, a gente descobriu que tinha um imóvel da prefeitura alugado por um privado e o cara ganhando aluguel há anos, e nem a prefeitura sabia. Então, quando o cara chega para mim assim, professor, e aí, qual é a taxa de depreciação que eu aplico? Homem, você já encontrou os bens? Nem sabe se encontrou os bens ainda, nem sabe o que tem na prefeitura. Então, encontre os bens e aí vamos falar de depreciação. Então, a questão atuarial e averiguar quantidades, prazo, grau de incerteza de uma dívida é fundamental para a política fiscal. O fato é que a mudança tem 3 pilares.
Parte dele já está feito, normas e orientações. Lógico que isso é um ser vivo. Sistemas informatizados estão em curso com as alterações do PCASP. Quase todos os entes estão alterando os seus sistemas. E o que vai acontecer? Só vão ficar os bons. Por quê? Vai ter uma concorrência nacional agora com o PCASP. E aqueles sistemas que eram feitos em Excel, aqueles sistemazinhos de oficina do fundo de quintal, vão morrer. Mais um ponto fundamental, pessoas, capacitar pessoas. Né? Não tem contabilidade sem um profissional qualificado. E in loco. Então, quero uma boa contabilidade. Sistema no município, pessoas no município. Essa história de eu ter um escritório na capital e o fato acontecendo a 300 quilômetros sem um contador e sem um sistema presente, não vai ter boa contabilidade nunca. Ok? Mas, finalizando, já que o Naldo brincou, eu sempre digo que essa mudança de contabilidade eu descobri que ela pode ajudar até no relacionamento conjugal. Eu fiz um artigo que é a contabilidade e o relacionamento conjugal segundo as normas internacionais. Como o Hinaldo é especialista nisso, lógico que eu demandei para ele revisar. Né? Então, quando você... Veja só, quando você casa, gente, a contabilidade pode ajudar você a avaliar o valor da relação. Porque quando você casa, você já tem alguns princípios ali embutidos. Princípio da entidade. Você casou, formou um só, não tem mais eu e você, é uma unidade só. Né? Bom, o outro princípio é o da continuidade. Ninguém casa para separar. Não é verdade? Casa para sempre. Mas aí você pergunta, bom, eu descobri que a contabilidade, que as mulheres já fazem uma contabilidade em padrões internacionais. O homem não, ainda faz aquela antiga. E aí, por que eu descobri? Vejam só, eu tenho uma empresa que deu um lucro de 1 bilhão no ano passado. Alguém quer comprar? Não vale dizer que está liso, não, que tem dinheiro, não. Nessa hora... Antes eu dizia que você era o Wake, mas ele alisou também, só tem 900 milhões agora. E aí? Tem dinheiro? Quer comprar a minha empresa que deu 1 bilhão? Mas se eu disser que a minha empresa que deu lucro de 1 bilhão é uma mineradora e a mina que ela explorava já exauriu toda, você quer comprar? Então você não compra a empresa pelo lucro que ela deu, e sim pela perspectiva de fluxo de caixa futuro. A mulher também faz assim. A mulher, ela compra a relação, e o homem não nota isso, pela capacidade de geração de felicidade futura. Por isso que o homem não entende quando, às vezes, chega em casa, é raro, mas ela está reclamando de alguma coisa, e aí ela está dizendo assim, olha, mas, meu amor, a gente acabou de chegar de Cancún, eu lhe dei umas joias, lhe dei isso, dei aquilo, um iPad mini, tudo. Ela olha assim, não, você já foi para resultado, eu quero saber o que vem ainda. Né? Aí o cara não consegue entender essas coisas. E aí, mas ela aplica isso desde o começo. Logo, quando você casa, você tem o seu balanço conjugal. Né? Lógico, você vai ter, no patrimônio da relação, ativos emocionais, passivos emocionais e também ativos patrimoniais e passivos patrimoniais. Lógico, no começo tem mais emoção e pouco patrimônio. No final, aí pode ter mais patrimônio e pouca emoção também. Acontece isso aí. Quando o cara começa, não sei se foi o caso do Hinaldo, mas começa lá com muita conversa, não sei o quê, que eu sou bom nisso, eu faço aquilo, aquilo outro, vamos para a caixa prego, meu amor, não sei o quê, e tal. Aí, aquele lepo-lepo, sabe como é que é, né? Acaba ficando aquele lepo-lepo, a mulher não se empolga. Ela, aplicando as recontábeis, ela traz logo a valor presente. As expectativas todas a valor presente. E aí ela vai avaliar. O problema é quando ela traz a valor presente e dá passiva a descoberto. Se der passiva a descoberto, a mulher é uma coisa sensacional. Ela dá chance para o homem. Ela diz, você pode fazer um aporte. Pode fazer um aporte na relação. Aí, o homem que não entende essas coisas, mas assim, tem uma pesquisa que já descobriu que o ponto G da mulher está no ouvido. Então ele tinha que dizer, eu te amo, eu te adoro e tal, bababá, umas florezinhas, um carinho e tal, né? Mas aí ele fica ali meio tímido, assim, envergonhado, como ele ficou de envergonhado de abraçar o Baldo, entendeu? O João Baldo. Aí não faz. Quando acontece isso, o problema é quando ela quer incorporar um ativo oculto ou um caixa 2. Se ela incorporar um caixa 2 ou um ativo oculto, a depender da maturidade da relação, pode ir à falência, certo? Mas tem relações muito maduras hoje em dia, que aí o cara já aceita, mas aí, orçamentariamente, ele troca o classificador. Ele vira colaborador eventual, né? E passa a ser, contratou uma terceirização, né?
Tá. Serviços terceirizados. Bem, mas o que interessa nessa questão da contabilidade como relacionamento conjugal é a história da expectativa futuras. Então, é importante que cada um veja a capacidade de um fazer o outro feliz, né? Essa capacidade é que tem que permanecer, é que temos que renovar na relação a cada tempo. Por isso, o artigo termina dizendo que ame, viva, registre as emoções, celebre as conquistas, avalie as expectativas a valor justo, valorize seu companheiro, potencialize a capacidade que ele tem de gerar benefícios emocionais para a relação, pois essas são boas práticas de governança de uma relação. Mas o que nem o Hinaldo sabe, que eu acho que ele não tem, é que você pode ter, logo quando casa, você pode ter o Funai Card, gente. Você sabia? O Funai Card é um instrumento importante na relação. No Funai Card, significa que, na relação, a Rosa já deve ter alguns pontos acumulados, né? Cada programa de índio que você faz com a sua esposa e seu marido, você ganha um Vale Night. Mas, para ganhar o Vale Night, tem que ter 10 pontos acumulados. Ok? O Vale Night, é lógico que é limitado também. Você vai ficar, chega até 00:30 e tudo. Mas tem regras para o Vale Night. Por exemplo, meu primo, meu irmão, saiu com a noiva e tudo, tinha jogo de futebol à tarde. Disse, não, vamos ali, eu só tenho que fazer uma comprinha no shopping rapidinho. Pronto, eu consumi o jogo dele. Né? Ele tinha tudo para ganhar 10 pontos no Funai Card. O que aconteceu? Reclamou, perdeu os 10 pontos. Não pode reclamar. Né? Você tem que ir lá assim, dizer, ô, minha filha, você está linda e tudo. Aí você ganha os 10 pontos no Funai Card, ok? Então, aqui tem alguns livros, só para finalizar, no site gestãopublica.com.br, eu sou autor de 5 livros, tem o de orçamento, que é o de AFO, e tem 2 de contabilidade, um Entendendo o PECASP, Entendendo o Plano de Contas, e outro Entendendo as Mudanças, certo? Em setembro também eu vou estar junto com o Firmino, dando um curso aqui no Rio, 18 de setembro, pelo site vocês podem ver sobre contabilizando o ativo imobilizado, depreciação, todos esses aspectos de ajuste a valor recuperável. E, com o grande mestre Jorge, estamos escrevendo um livro juntos também, ele dá o show dele, eu só abro o curso, mas o show é todo dele, em cima do livro do PECASP. Fizemos um, devemos fazer também no Rio, até o final do ano, é só olhar o site Gestão Pública. Bom, falou em sonho, Hinaldo? Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Acho que tem um grupo que sonhou e nós estamos no meio do turbilhão. E queremos que, lá na frente, alguém venha, esse alguém com certeza será o Hinaldo, que deu aquela cutucada, e vai escrever que nem Maílson da Nóbrega, e vai dizer, o futuro chegou. Muito obrigado. Convidamos agora para proferir a palestra, amanhã, as mudanças necessárias para a melhoria do controle dos gastos públicos, projeto de lei da qualidade fiscal. O senhor Hélio Martins Tolini, consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, pós-graduado em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo e economista pela Universidade de Brasília. Foi professor de econometria na Universidade Católica de Brasília. Desde 1987, atua na área do orçamento público federal, no Poder Executivo e Legislativo. Em 2002, foi secretário do Orçamento Federal. Entre 2003 e 2007, trabalhou no Departamento de Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional. Desde então, retornou à consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados em Brasília. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu já tive a oportunidade de participar de eventos nos 4 ou 5 tribunais estaduais da União. E a primeira vez aqui no Rio de Janeiro, agradeço o convite. O Hinaldo disse que o Paulo Henrique teria dificuldade em falar depois dele, mas eu acho que, na verdade, isso foi uma arapuca para me pegar, porque eu é que estou lascado aqui, porque minha apresentação não vai chegar nem perto da apresentação desses dois aí. Começa que vocês da plateia, eu acho que 90% são contadores, a mesa toda de contadores, extremamente competentes, os 3.
E o meu assunto aqui é olhar a 4320 do ponto de vista do que deveria ser mudado nessa lei. E, pelo que a gente já ouviu nas duas primeiras palestras, do ponto de vista da contabilidade, não há uma necessidade de se mudar nada. Talvez aperfeiçoar um pouco o texto, mexer algumas coisinhas. Então, na verdade, o assunto que eu vou falar aqui, ele é muito mais fora da contabilidade do que assuntos contábeis, né? Então, contabilidade, para mim, vai ser só um ponto numa tela das minhas 10 telas aí que eu vou apresentar para vocês. Opa, passei muito aqui. A Lei 4320, como já foi falado, ela em 1988, com a Constituição, ela acabou sendo recepcionada na nova ordem constitucional como uma lei complementar. Lá em 64, ela foi sancionada como uma lei ordinária, e é interessante que, em 64, ela foi aprovada no dia 17 de março, mas ela foi sancionada com vetos já no governo do regime militar. Castelo Branco foi quem sancionou a lei. Tá? E mais interessante ainda é que, ao sancionar, ele aplicou uns 10 vetos, se não estou enganado. E esses vetos que o regime militar aplicou na proposta, que o Congresso tinha aprovado, foram derrubados pelo Congresso, quase todos eles. Então, apesar de a gente estar no regime militar, o Congresso foi e derrubou os vetos que o novo regime tinha colocado na Lei 4320, para ter uma ideia de como que a vontade era realmente ter a lei original, né? Enfim, desde 89, então, nós já tivemos diversas tentativas de se fazer uma nova Lei 4320, tanto do Poder Executivo Federal quanto do Poder Legislativo, Câmara e Senado, a cada casa com suas próprias iniciativas. E todas essas tentativas, elas esbarraram em grandes dificuldades políticas. Não era uma questão técnica, muito mais uma questão política. Principalmente, o principal fator aí que atrapalhou muito essas tentativas todas foi a questão da impositividade dos gastos. O Legislativo querendo que o orçamento se tornasse uma peça impositiva e o Executivo dizendo, não, o orçamento é autorizativo. Então, essa questão foi o pano de fundo, foi a razão pela qual várias dessas propostas não foram para frente. Por uma razão que ninguém sabe explicar direito, em 2009, 3 senadores estão colocados ali, Gereissati, Casagrande e Colombo. Esses 3 senadores apresentaram projetos de alteração da Lei 4320, projetos completos. Tá? Esses projetos foram encaminhados lá para a Constituição de Comissão de Justiça do Senado, e acabou que o relator, o senador Virgílio, Arthur Virgílio, ele fez um relatório que foi aprovado pela CCJ, e ele unificou, evidentemente, ele aproveitou elementos de cada uma dessas 3 propostas, com uma concentração maior na proposta do senador Gereissati. Eu trabalhei, na época eu já estava na consultoria de orçamento da Câmara, eu trabalhei nessa versão do senador Gereissati, no projeto que ele apresentou, e depois trabalhei com o senador Virgílio. Então, aquela versão que está ali, aquele endereço lá de internet que está ali em vermelho, reflete a posição que eu trabalhei naquela ocasião. Isso em 2010, junho de 2010, foi esse relatório aprovado. De lá para cá, já se passaram 4 anos. Eu mesmo já tenho algumas ideias que eu mudei, que eu acho que poderia ser diferente. Não concordo mais com algumas coisas que estão colocadas ali. Depois, esse relatório aprovado na CCJ, ele foi encaminhado para outra comissão do Senado, Assuntos Econômicos, a CAI, e o relator passou a ser o senador Dornelles. O senador Dornelles, ele apresentou um primeiro relatório lá em 2011, e depois, em junho de 2012, ele apresentou um segundo relatório. E esse segundo relatório do senador Dornelles, eu não tive participação nenhuma, ele ignorou praticamente tudo que está colocado no primeiro relatório lá da CCJ, e esse relatório não foi votado. A CCJ nunca votou, ele está parado lá. Então, apenas para dar uma ideia para vocês, existem essas 2 propostas que estão lá no Senado. Infelizmente, o governo federal não se interessou muito. Na verdade, a Secretaria de Orçamento se interessou, a Casa Civil teve um pouco de interesse,
mas no âmbito do Ministério do Planejamento e um pouco na Fazenda também não houve interesse em avançar com essas mudanças na lei, para uma nova Lei 4320. Enfim, então, o que eu vou falar aqui é basicamente o que está colocado lá naquele relatório aprovado na CCJ, com algumas coisinhas que a gente já está pensando um pouco diferente. Eu vou tentar ser breve, vou tentar falar em 30 minutos. Então, vamos lá. O primeiro tópico que eu quero falar, o primeiro problema maior que nós temos no nosso processo orçamentário é a questão da incorporação do médio prazo. O nosso orçamento ele foca muito no curto prazo, ele foca muito no ano seguinte. Tá? Então, quais são os problemas que nós temos em relação ao médio prazo? O primeiro problema é o PPA. O PPA ele se tornou um instrumento completamente inadequado para direcionar os gastos públicos no médio prazo. E eu falando do orçamento federal, toda a minha apresentação é mais a respeito do orçamento federal. Então, normalmente, ele é um plano abrangente, tem que ter todos os setores dentro do plano, ele é detalhado, né, e ele tem que ser aprovado por lei. Não existe nenhum outro país desenvolvido que eu conheça, industrializado, que tenha um plano de 4, 5 anos aprovado por lei federal. No Uruguai, nós temos um orçamento de 5 anos, e alguns países escandinavos têm orçamento de 2 anos, mas um plano desses, aprovado por lei, infelizmente, o paralelo que nós temos no mundo são os países subdesenvolvidos, principalmente lá na África. Nós temos países na África com 7 planos aprovados pelos respectivos legislativos. Então, assim, nós somos diferentes. Tem alguma coisa no nosso sistema que não bate muito com o sistema dos países industrializados, né? Então, o PPA tem vários problemas. Outros problemas dele que nós temos é que ele é um plano de base fixa. Se eu estou falando do futuro, eu faço um plano no início do governo, depois eu passo 4 anos parado, e como se o tempo não continuasse passando. Então, ele me dá uma visão de 4 anos no primeiro ano de governo, de 3 anos no segundo, de 2 anos no terceiro, e, no último ano, ele só tem mais 1 ano de plano. Então, o seu horizonte de médio prazo ele vai diminuindo. Você não tem um horizonte fixo, móvel, de médio prazo. Nós temos o problema das datas de encaminhamento, que você manda o PPA no primeiro ano, depois que você já mandou a LDO. Então, não tem sentido. Se tem hierarquia nas leis, se a LDO deve estar subordinada ao plano, ou pelo menos compatível com o plano, como é que você pode mandar a LDO primeiro e depois mandar o plano? O plano vai junto com o orçamento. O que acontece lá no Congresso em Brasília? O plano vai para lá junto com o orçamento? Ninguém dá bola nenhuma, nenhum parlamentar nem sabe que o PPA está lá, não tem nenhum interesse, só tem interesse no orçamento, na coisa concreta. Então, é um instrumento que... A palavra é um pouco forte, eu já usei uma vez, o pessoal ficou meio assim, meio chateado, o pessoal da área de planejamento. Ele é um instrumento inútil. Infelizmente, essa é a palavra que eu continuo usando, porque eu estou nessa área de orçamento público há 27 anos, e eu não consigo ver utilidade no PPA. Infelizmente, não consigo ver utilidade nenhuma. Então, o que a gente está propondo na lei seria, já que essa lei complementar, evidentemente, não pode ir contra a Constituição. Se, eventualmente, no futuro próximo, no próximo governo, mudarem as pessoas, ou se mesmo se mudar um novo governo com uma visão diferente, quiser tocar essas reformas, talvez a ideia seja tocar reformas constitucionais e de lei complementar, porque fazer só lei complementar tem algumas coisas que a gente não consegue. Então, por exemplo, a ideia de eliminar o PPA, pelo menos como documento legal, aprovar o PPA por um decreto, ela não tem como fazer enquanto não mudar a Constituição. Então, o que nós estamos propondo seria você transformar o plano plurianual num documento político, um documento político que refletisse o programa de trabalho do candidato eleito. O candidato fez campanha dizendo, vou fazer isso, isso, isso e isso. Então, quando ele assumiu o governo, ele faça um plano refletindo aquilo que ele prometeu para a população. Um plano político, estratégico e tal, não precisa de grandes coisas. A questão da plurianualidade. Nós temos um problema aqui no Brasil, que a Constituição fala que o orçamento é anual. E nós temos projetos que o tempo de maturação é 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Você vai construir uma ponte, são 5 anos. Então, como é que funciona aqui no Brasil? Você faz o orçamento para o ano seguinte, a ponte custa 100 milhões para fazer a ponte toda, e você aprova 15 milhões para o primeiro ano.
Aí você para e pensa, mas qual é a lógica disso? Se eu vou fazer uma ponte, eu vou gastar 15 milhões e depois eu vou ter que ficar aprovando os outros 85 milhões a cada ano. Quer dizer, todo ano, durante 5 anos, eu vou ter que ficar incluindo essa ponte no orçamento? Eu tenho que aprovar pedacinhos a cada ano? Não seria mais lógico, eu quero fazer uma ponte? Então, meu amigo, é 100 milhões, eu vou aprovar 100 milhões no primeiro ano. Eu vou aprovar de uma vez só. Nos outros anos, não preciso mais votar esse assunto. Você executa a ponte lá para o resto a pagar. Aí, mas para o resto a pagar? Sim, o resto a pagar. Grandes economias do mundo desenvolvido fazem orçamento para o resto a pagar. Os Estados Unidos é o maior exemplo. Os Estados Unidos aprovam o programa, o valor de tanto, e leve os anos que levarem. A autorização para executar ao longo dos anos já está dada. Então, aqui no Brasil, nós temos esse fenômeno aí das obras inacabadas. Uma parte disso, evidentemente, é a questão de mudança de político, de governo e tal. Mas uma outra parte é essa dificuldade de você ter que ficar aprovando a cada ano aquela mesma obrinha que tem uma execução de médio prazo. Isso aí exige mudança constitucional. No projeto de lei que a gente fez, a gente só colocou uma ideia meio vaga de tem que dar prioridade, inclusão nos anos seguintes e tal. Ainda na questão do médio prazo, eu estou apanhando aqui, mais 2 pontos importantes, a questão do controle fiscal. Alguém poderia falar assim, mas se você aprovar no orçamento X uma ponte que custa 100 milhões, sendo que você só precisa gastar 15 no primeiro ano, você corre o risco de perder o controle fiscal dos gastos no médio prazo. Ok, concordo. Mas por isso que nós temos que ter um instrumento aqui no Brasil, que os países industrializados já têm, que eu coloquei ali as iniciais, que é o quadro fiscal de médio prazo. É um quadro em que você teria toda a visão da sua evolução fiscal, receitas e despesas dos próximos 4, 5 anos. Cada país tem um modelo diferente. E você teria que fazer isso em detalhes. E esse quadro ele teria o que nós chamamos de espaço fiscal. O espaço fiscal é depois que você coloca tudo que existe hoje de receitas, previsão de receita, previsão de despesa, aí você vai falar assim, eu preciso, para controlar a minha dívida, eu preciso gerar um resultado primário, resultado nominal que seja, preciso gerar um superávit de tanto. A partir daí, você tem um limite para as suas despesas. E aí você vai ver, ao longo dos anos, qual é o espaço que você tem para novos investimentos. Se eu sei os investimentos que já estão aprovados, quanto que eles vão custar no ano T+1, T+2, T+3, eu posso saber quanto é que eu tenho de espaço fiscal em cada um desses anos. Então, a ideia é assim, você só pode aprovar a ponte se você tiver espaço fiscal nos 4, 5 anos seguintes para gastar com aquela ponte o cronograma de execução financeira dela. Se eu sei que no ano T+3 eu vou gastar 25 milhões lá com a ponte, eu preciso ter um espaço fiscal no ano 3, no ano T+3, eu preciso ter um espaço fiscal de 25 milhões. Se eu não tiver, eu não posso aprovar a ponte, senão eu perco o controle fiscal. Isso que os países desenvolvidos fazem, tá? Com várias variações, com uma reserva para mudanças políticas, uma reservazinha para contingências, etc. A questão da priorização do gasto. Priorização do gasto. Além de um quadro de despesa de médio prazo, eu preciso saber também, não só o espaço fiscal, mas eu preciso antecipar para os setores, para os ministérios, no caso do governo federal, eu preciso antecipar, ou para os programas, eu preciso antecipar quanto que eu estou prevendo que eu vou gastar em cada um desses programas daqui a 3 anos. Essa é uma informação importante, uma visão de médio prazo. Não adianta eu ficar fazendo só um orçamentozinho de um ano e o gestor está lá e ele não sabe se no outro ano se ele vai ter mais, se ele vai ter menos, se ele pode começar uma ação nova que ele estava pretendendo, se não pode. Eu preciso dizer para ele que, olha, você, agora em 2014, eu estou te dizendo que lá em 2017 você vai ter 522 milhões lá no seu orçamento. Aí o cara pode começar a se planejar. Uma ocasião eu encontrei com o embaixador da Grã-Bretanha lá em Brasília, no evento, e ele estava falando assim, não, aqui na embaixada eu já sei que daqui a 2 anos que o meu orçamento vai dar um salto, não sei lá por que razão, mas que eu vou receber um plus, e que com esse valor eu vou construir isso, assim, aqui na embaixada. O cara já estava planejando lá na frente. Ele já sabia, porque o órgão central lá já tinha informado que ele ia ter aquele recurso adicional. E colocou nesse quadro setorial, colocou aquele valor, e, na maioria dos países, é uma autorização de gasto.
Em outros países é indicativo, tem vantagens e desvantagens em cada modelo. Na maioria dos países, você coloca obrigatório nos primeiros 2 anos e indicativo no terceiro e quarto ano. E tem muitas variações. Então, essa é a questão do médio prazo. Nós estamos super atrasados na questão do médio prazo, nós só olhamos o curto prazo. Por si só, essa questão do médio prazo já seria suficiente para justificar uma mudança da Lei 4320, para tentar modernizar um pouco o que a gente faz aqui. Na verdade, desde o ano 2000, quando nós aprovamos a 4320, praticamente nada se mudou na área de orçamentação pública. Nós estamos repetindo as mesmas sistemáticas desde então, com pequenos avanços. A questão da transparência. Eita, meu Deus do céu, está horrível aqui. Você passa? Ah, é melhor. A primeira da transparência. São duas, eu tenho uma outra. A questão da transparência. Nós estamos razoavelmente bem em termos de transparência. O Brasil é bem avaliado pelo Banco Mundial, um instrumento lá do Banco Mundial, o PIFA. Na verdade, o Brasil ficou em primeiro lugar no mundo. Existe o International Budget Partnership, que é um organismo sediado em Washington, que avalia a transparência no mundo inteiro. O Brasil esteve em 8º, caiu para 10º, atualmente é 12º. A cada 2 anos eles avaliam, o Brasil está caindo um pouquinho, mas ainda está bem, está lá, por enquanto ainda está na frente, né? De qualquer maneira, o que a gente propôs lá naquele projeto? Nós propomos a questão dos critérios e fórmulas, de novo, seguindo um pouco o exemplo dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos faz? Você aprova os programas e os parlamentares eles têm acesso, junto com os programas que o governo encaminha, vem todos os critérios de gasto, como que eu vou gastar os recursos desse programa. Distribuição espacial, regional, todos os critérios estão colocados lá. E aí o Congresso americano discute e altera os critérios. Não fica fazendo emendinha para o município A, para o município B, para o município C. Ele discute critérios de aplicação de recursos em cada programa. No Brasil, esses critérios existem em alguma parte, mas eles são escondidos, ninguém sabe, o Executivo sabe. No Ministério da Educação, tem uma planilha imensa lá de fórmula, com mais de 30 colunas de variáveis que determinam como é que vão distribuir os recursos para as universidades federais. Uma série de indicadores, e lá no final sai o resultado. Creche, a mesma coisa, existe informação, a distribuição é feita de acordo com a planilha. Por que essa planilha não é pública? Por que ela não é discutida no Congresso? Ok, o Congresso não tem interesse, mas, enfim, se a gente quer evoluir, a gente tem que começar a mudar nossas práticas. Questão da participação popular. Está lá na legislação, a gente prevendo a questão do controle social. A questão da matéria tributária, a exigência nessa lei que a gente trabalhou, a gente colocando que exigência de aprovação por maioria absoluta, nos casos de parcelamento, remissão, anistia, etc. Questão dos sistemas informatizados. A gente está exigindo que todos os entes adotem sistemas informatizados de orçamento, tesouraria e contabilidade. A gente quer que haja padrão mínimo nacional. Está escrito lá que o Conselho, o CGF, a União, estabeleceriam padrões mínimos e cada um adotaria o sistema que preferisse. A questão dos tribunais de contas. Chegamos aqui em vocês. Essa parte aí, eu não entendo, perto aqui do pessoal da mesa, eu não entendo nada de contabilidade, perto de vocês eu entendo quase nada de controle. Essa parte, as duas partes, inclusive, eu acho que a contabilidade tem que ter muito mais a questão nas normas e um pouco na lei, e os tribunais de contas também têm suas próprias leis orgânicas e tal, não tem que ficar inventando muita moda aí numa reforma como essa, não. Mas a gente colocou aspectos de transparências, com a questão de divulgação das decisões, pareceres, alertas, instruções dos tribunais, inclusive com a manifestação das unidades técnicas. Eu estava conversando aqui com o Paulo Henrique, ele me falou que na Paraíba eles já estão super avançados. O Tribunal de Contas lá do Estado da Paraíba já faz essa divulgação, já tem o sistema e isso já é disponibilizado, inclusive, para o público. Então, já estavam pensando na lei, Paraíba já está fazendo. Eu imagino que os outros tribunais possam também avançar nesse sentido, independente disso estar na lei ou não. A questão dos demonstrativos, uma série de demonstrativos são colocados lá para aperfeiçoar a transparência, inclusive um relatório de gestão administrativa, em que seria feita a avaliação dos programas, etc.
A questão da transição governamental também está colocado lá no projeto, que o prefeito, o governador que esteja saindo, ele é obrigado a fornecer uma série de relatórios para o candidato vitorioso nas eleições. Tá? Então, isso aí seria um avanço político muito grande, digamos, a tal da transição civilizada, que já foi feita uma vez no Brasil, que isso se tornaria norma, né? Essa parte aí de aprovação legislativa, muito brevemente, porque, enfim, não interessa tanto. O primeiro ponto é muito importante, porque o primeiro ponto, no governo federal, o Congresso Nacional, infelizmente, ele sempre superestima as receitas. O Executivo mandar 100, o Executivo mandar 150, na proposta orçamentária, ele vai sair do Congresso ou com 120 ou com 170. Vai ser sempre 20, 22, 23 bilhões a mais de reais na estimativa do Congresso. Por quê? Porque eles querem incluir emendas, gastos novos ao orçamento, sem fazer o esforço de cortar gastos. Ou seja, quando a gente fala em responsabilidade fiscal, o Executivo se aperta todo para fazer uma proposta orçamentária, dentro de parâmetros de resultados, de receita e despesa, e aí chega lá no Congresso, o Congresso não quer ter o ônus de cortar, ele só quer crescer a despesa. Então, ele descobre receitas novas, sabe-se lá como, e com essas despesas novas ele vai financiar os gastos aprovados por emendas. Infelizmente, é o pior modelo que a gente poderia ter. Então, eu acho que nós temos que partir para outros modelos, eu acho que a estimativa de receita tem que ser, no Congresso, tem que ser proibida, e aí nós estamos propondo, então, que toda vez que o Congresso identificar uma receita que não está na proposta orçamentária, que esse acréscimo de receita só seja incorporado ao orçamento no início do exercício seguinte, através dos elementos de incorporação de receitas adicionais, os créditos, né? E também nós colocamos uma coisa, o tal do comitê, que a estimativa de receita poderia ser feita por um comitê misto, com membros do Executivo, Legislativo e até da sociedade civil, desde que o Executivo tenha maioria nesse comitê. Mas o mais importante é que a receita do projeto de lei seja exatamente igual à receita aprovada na lei. Somente assim nós vamos ter um orçamento realista no Brasil, somente assim nós vamos parar com essa brincadeira de contingenciamentos, que no governo federal são crescentes a cada ano. No penúltimo ano, se não me engano, foi de 50 bilhões de reais o contingenciamento no primeiro mês da execução. Então, o orçamento realista pressupõe estimativas realistas de receita, e não é a prática no nosso Congresso, infelizmente. Questão da execução mandatória, vocês devem ter ouvido falar agora, recentemente, de aprovação de emendas individuais obrigatórias, que tudo que os deputados apresentarem, senadores, tem que se tornar, o Executivo tem que pagar. Lá nessa proposta nossa, já estava colocado isso no valor muito menor, que somado daria 0,5% da receita corrente líquida. A proposta, a PEC, que foi aprovada no Senado, voltou para a Câmara, fala em 1,2%, quando o pagamento de emendas ao longo dos anos ele tem se situado em torno de 0,4%. Então, nós queríamos passar para 0,5%, o Congresso conseguiu negociar lá no Executivo 1,2%, não sei como. Ainda na questão da aprovação legislativa, a gente tem umas propostas ali para emendas individuais, para emendas de bancada, e uma coisa muito interna lá, que, lamentavelmente, no Congresso, as comissões temáticas de agricultura, saúde e educação, elas não participam do debate orçamentário. Então, a gente queria que a tramitação das propostas orçamentárias setoriais de cada um dos ministérios fosse discutida e aprovada nas comissões temáticas, e não mais na comissão mista de orçamento, como é feito hoje. Outros temas que são também importantes, a questão do banco de projetos. O Brasil, infelizmente, nós ainda não temos um banco de projetos. Países minúsculos aqui na América Latina, pequenos, atrasados, mais atrasados do que a gente, eles já têm um banco de projetos, têm todos os projetos lá com estudo de viabilidade, prontos para serem incluídos no orçamento. Questão dos classificadores orçamentários. Infelizmente, aqui começa uma resistência muito grande, até de colegas meus, de pessoas que não percebem que, quando a gente olha a lei orçamentária no Brasil, ela é totalmente poluída. Somente consegue entender a lei quem é técnico e especialista no assunto. Um cidadão comum, ou talvez até um cidadão esclarecido, nível superior, que não for da área, pega um médico, ele vai olhar o orçamento e não vai conseguir entender. É cheio de códigos, cheio de números, tem umas 10 coluninhas lá com os códigozinhos malucos. Nenhum outro país do mundo tem isso.
Nenhum outro país do mundo chega perto do Brasil em termos desses classificadores. Então, a proposta que a gente coloca lá é manter todos esses classificadores no sistema informático e manter no orçamento apenas os classificadores mínimos, GND, grupo de despesa e programa, função e pronto. O resto vai tudo para a informática. Isso, eu falando assim, parece muito fácil, até talvez óbvio, mas a resistência de se fazer isso é uma coisa inacreditável. A questão dos fundos, a gente está propondo lá que os fundos sejam reavaliados a cada 5 anos, para não ficar que nem hoje, fundos eternos por aí. A questão dos restos a pagar, a gente está propondo regras específicas para evitar que o resto a pagar se acumule um valor tão alto de restos a pagar, diferenciando regra para despesa corrente de regra para despesa de capital, fazendo exceção para licitações internacionais, que têm um ritmo próprio, etc. A questão da contabilidade, eu vou pular, mas, enfim, é nessa linha do que está sendo feito aí. O que tem ali são pequenos artigos tratando da contabilidade, nessa linha aí da separação da contabilidade patrimonial, nessa linha aí das demonstrações contábeis, exigências de alguns demonstrativos, etc. Prazos de encaminhamento. A gente acha que existe um problema nos prazos, porque a União apresenta o orçamento no dia 30 de agosto, e os estados e municípios acabam tendo o mesmo prazo. Então, a gente acha que seria importante o encadeamento, os estados apresentando 15 dias depois e os municípios 30 dias depois da União, 15 dias depois do Estado. Então, daria para os entes federados do nível inferior saberem quanto que está previsto de receita no nível superior para a sua própria entidade. Então, acho que 15 dias seria suficiente. É claro que depois se poderia ter mudanças no processo de aprovação, mas, enfim, seria melhor do que o que nós temos hoje. Questão das regras permanentes. A LDO federal, cada ano que passa, ela se torna um calhamaço maior, mais de 100 artigos, 120 artigos. No início, só falava de elaboração do orçamento. Hoje, fala de mais da metade fala de execução. E várias dessas regras, desses artigos, são repetidos todos os anos na LDO. Por quê? Porque não existe uma lei complementar que pegue essas regras que estão consolidadas e incorpore essas regras. Então, nós achamos que uma nova 4320, tudo isso que já está consolidado na LDO, viria para a nova 4320, e a LDO passaria a ser um documento muito menor, muito mais restrito. E nós aproveitamos também, existe um capítulo lá na proposta, que é gestão fiscal. São diversas alterações que nós estamos propondo na Lei de Responsabilidade Fiscal, alterações essas decorrentes de uma CPI da dívida, que houve lá em 2007, 2008. Então, nós temos lá a questão das deduções da RCL, questões das despesas de pessoal, o que consta ou não, a questão dos limites, a gente está distribuindo novos, desmembrando os limites, eu acho até exagero, mas, enfim, passa a ter uma série de limites para diversas, por exemplo, no judiciário, para cada tribunal, enfim, operações de crédito e, muito importante ali no finalzinho, criação do CGF. Nós estamos colocando regras ali na proposta de propósito, que é assim que, se aprovar uma lei dessa, o CGF tem que ser introduzido no ano seguinte. Nós achamos extremamente importante que haja uma coordenação macro, que haja uma coordenação contábil, que haja uma coordenação do planejamento, que haja uma coordenação do orçamento a nível nacional. Então, o CGF, infelizmente, não consegue avançar o projeto de criação dele. Todo mundo quer fazer parte do CGF. Parece que a ideia é ter 11 membros, mas tem mais de quase 200 entidades postulando representação no CGF. E aí não consegue sair do papel. Estou quase acabando, meu tempo já esgotou. Falar um pouquinho do outro projeto que está lá no Senado, que está lá na CAI, que foi feito pelo senador Dornelles. Ele tem uma ideia lá de integrar a questão do planejamento. Então, toda a planificação seria integrada, para evitar, como hoje, que você tenha programas, que o governo chama de programas, não são programas. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, vocês todos já ouviram falar. Não é um programa orçamentário, não está no PPA. Foi alguém lá que criou esse programa, que você olha no orçamento, você tem que saber que o programa Minha Casa Minha Vida são 5 ações que estão espalhadas ali no orçamento, no Ministério das Cidades, que você junta 5, e é isso que o pessoal chama de programa Minha Casa Minha Vida. Essas ações estão dentro de um programa chamado Moradia Digna. Tá? Então, mas Minha Casa Minha Vida não é um programa de governo? É um programa de governo, mas não é um programa
orçamentário e nem de PPA. É um absurdo, porque você fazer um programa, você teria que aprová-lo no PPA. Como o governo não quer, não consegue alterar o PPA e tal, você acaba fazendo de qualquer jeito. O Mais Médicos é outro. Não existe programa Mais Médicos no orçamento e nem no PPA. Eles também eles falam na questão do controle do resto a pagar, abertura de créditos adicionais. Eles dificultam a abertura de créditos adicionais. Essa proposta do senador Dornelles, eu acho que é uma inflexibilidade muito grande. Por exemplo, eles não querem que se abra mais crédito adicional com superávit financeiro. Então, uma válvula de escape que o Poder Executivo tem estaria sendo fechada dentro de um sistema desse aí. Uma outra coisa que eu achei esquisita, que lá está lá colocando a ordem de pagamento como uma fase de realização da despesa. Eu não consigo ver nenhum sentido nisso, mas, enfim. E transferências, eles disciplinam essa parte que no projeto que eu trabalhei não está colocado. E aí, depois eu falo ali que eles não tratam de diversos assuntos que ficaram de fora desse substitutivo Dornelles. Por fim, a minha última tela para encerrar, essa proposta, que está lá no Senado, ela é uma proposta em construção. Existem diversos assuntos que não foram discutidos, não foram incorporados. Eu coloquei ali 6 deles, carry over, coisa muito importante. Nós queremos que, no Brasil, a despesa não empenhada possa passar para a autorização do ano seguinte. Despesas de exercícios anteriores, que o Paulo já falou aqui, nova fase de execução da despesa. Será que seria importante eu ter o registro, um pré-empenho do gasto? Será que isso seria importante, essa informação? Subsídios, subvenções, auxílios, transferências intergovernamentais, e ali eu deixei para falar, por último, a orçamentação por resultados, porque é interessante, porque tem a ver com os tribunais. E esse é meu último ponto, encerrando. Será que os tribunais no Brasil estariam preparados para trabalhar com orçamentação por resultados? Por exemplo, na Nova Zelândia e Austrália, que são os grandes modelos de orçamentação por resultados, que é um sucesso, tem sido um sucesso lá, o gerente de uma agência, o diretor de uma agência, ele tem autonomia plena para contratar, para demitir, para definir o salário, tudo. Ele faz o contrato com o Ministério Supervisor, com o ente supervisor, e, a partir do momento que ele consegue cumprir o contrato, ele é aprovado. Não interessa se ele contratou o irmão dele e pagou R$100 mil por mês para o irmão. Se ele conseguiu atingir o resultado, ele é aprovado. Então, no Brasil, será que a gente está preparado para adotar um modelo desse? Será que seria conveniente? Eu acho que nós estamos, pelo menos, umas 2 gerações longe de chegar perto de um modelo desse. Muito obrigado. Convidamos agora o senhor presidente e conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior para a entrega de certificados. Senhor presidente, conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior irá conferir ao conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo o certificado de participação neste seminário, como palestrante do tema As Contribuições da Lei para o Desenvolvimento da Gestão Pública. Convidamos também para receber das mãos do presidente e conselheiro Jonas Lopes os certificados pela participação no seminário 50 anos da Lei 4.320 de 64, os senhores Paulo Henrique Feijó, e o senhor Hélio Martins Tolini. Encerrando o seminário, palavras do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior. Bem, peguei aqui o finalzinho. Tenho que dizer ao querido Hélio
Os tribunais são bastante avançados, nada perto da Nova Zelândia, muito menos da Austrália, mas estão bastante avançados. A gente aqui, no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, trabalha com transparência, é um mantra da nossa administração. Acho que precisamos avançar muito mais. Pude perceber, do final de sua explanação, é que o trabalho está mais adiantado do que eu imaginava e mais atrasado do que precisa. Mas é bom que se saiba que as coisas estão andando. Acho que nós, Sistema Tribunal de Contas, podemos dar uma contribuição valiosíssima, porque o que perseguimos incessantemente é o cumprimento da legislação. Por exemplo, a abertura de crédito por superávit é uma guerra aqui no tribunal. Para se ter ideia, o plenário é exatamente dividido ao meio nessa questão, até porque é uma proibição constitucional. Não é? Então, nós estamos todos vigilantes. Acho que estamos todos indo no mesmo caminho, na mesma direção. Eu quero agradecer, de novo, a presença dos senhores, quero agradecer a presença dos ilustríssimos palestrantes, com certeza contribuíram para o engrandecimento, para a nossa capacitação. Eu quero contar um segredo para vocês, depois eu ouço tudo. A gestão me impediu de estar aqui, mas depois o pessoal me dá uma colinha, eu vou ficar sabendo, porque eu também quero aprender. Ora. Eu não pude estar aqui, mas quero aprender. Queria muito agradecer aos parceiros, dizer da honra do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sediar esse tipo de evento, e dizer que estamos aqui de portas abertas. Tudo que for no sentido do que se tratou hoje aqui, que, de resto, é uma melhoria de condições de fiscalização, melhoria de condições de gestão, enfim, nós estamos abertos. Sem dúvida, por favor. Eu só queria esclarecer, para não deixar dúvida, que quando eu citei Nova Zelândia e Austrália, eu não estou criticando o eventual atraso dos tribunais de contas. Não. Eu estou muito mais me Brasil referindo mesmo. a um atraso cultural nosso, de nossos gestores, que, se você dá essas possibilidades para eles, eles vão contratar os irmãos, vão pagar 100 mil. Na Austrália e na Nova Zelândia, é óbvio que isso não aconteceria. Né? Não tenho dúvida. Eu entendi perfeitamente. Nós estamos tratando de Brasil. É o que eu costumo dizer, muitas das vezes, no nosso plenário. Lei de responsabilidade fiscal. Qual foi o nosso espelho para a lei de responsabilidade fiscal? O espelho do país para criar a lei de responsabilidade fiscal. Não foi a realidade brasileira. Então, você querer que o cidadão ou o gestor de um Estado longínquo da Federação, com dificuldade de técnicos, tenha a mesma compreensão daquele das regiões, da região Sudeste, por exemplo, para ficar na nossa região aqui, os gestores do Estado de São Paulo, do Estado do Rio, são visões diferentes. O prefeito daquela cidade pequena do interior tem a dificuldade normal, porque a concepção da lei a lei não foi concebida na realidade brasileira. Então, o problema é cultural, é de origem. Nós queríamos ser uma Nova Zelândia, queríamos ser uma Austrália. Vamos chegar lá, esperamos em Deus. De formas que, repetindo, eu agradeço muito aos senhores, principalmente aos palestrantes. O Hélio se deslocou de longe, veio aqui, a presidente, enfim, todos nos dispusemos a dar a nossa contribuição para que possamos, um dia, ter um país melhor, que é o que todos desejamos. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.
Agradecemos a presença de todos e convidamos para o coffee break que será servido no hall de entrada. Está encerrada a cerimônia. It's late in the evening, glass on the side. I've been sad